Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso querido espaço, no nosso querido canal, mais uma vez para trazer mais um vídeo sobre terapia ocupacional, sobre atuações para vocês. E antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, aquele recado básico de sempre, né, que vocês já estão cansados de saber, mas eu não vou me cansar de repetir. Quem ainda não se inscreveu no canal, gente, se inscreve no canal. Curta, comenta, compartilhe os vídeos com quem você achar que possa se interessar. Ative o sininho das notificações para vocês não perderem nada por aqui. Todo lançamento de vídeo novo, vocês já vão ficar sabendo. E lembrando que na descrição do nosso vídeo tem o link para você acessar a nossa comunidade do WhatsApp, em que a gente também troca muitas informações. Em breve teremos novidades por lá também. Vou lançar, estou elaborando umas coisas bem legais. Então é só você clicar no link para você entrar na nossa comunidade e também o nosso Instagram, papo.d.to, tá bom, pessoal? Então vamos lá, gente. Hoje eu vou fazer o segundo episódio da nossa série Por Dentro da Terapia Ocupacional, né? Eu fiz o primeiro analisando um caso, né, infantil, falando um pouquinho das possibilidades de atuação da TO. Vi que vocês gostaram bastante, recebi bastante feedback positivo, então eu resolvi fazer um segundo caso hoje, para a gente pensar num caso de atuação hospitalar, né? Então, fiquei aqui pensando, né? O hospital, ele é um ambiente muito múltiplo e complexo. Então, dentro do hospital em si, dependendo do tipo de hospital que você trabalha, você vai poder atuar em diferentes áreas, né? Então, você vai estar dentro do hospital, mas você vai poder atender, por exemplo, na UTI, você vai poder atender na clínica cirúrgica, na clínica médica, na maternidade, na pediatria, em alguma unidade específica que você atende. Então, assim, é muito múltiplo o contexto do hospital. O caso que eu pensei de trazer aqui para vocês é um caso mais, digamos, geral. Não vou trazer, obviamente, muitas especificidades, porque senão a gente vai ficar aqui 1 milhão de anos falando sobre isso, né? Então, pensei em um caso que também é muito comum da gente encontrar e de pensar na atuação, né, aí do terapeuta ocupacional, tá? Então, um caso que eu pensei é um caso de um paciente adulto com uma lesão muito recente de acidente vascular encefálico, né? Ou como é mais popularmente conhecido, teve um derrame, né? Então, é um caso de um acidente vascular encefálico. Os casos de AVC ou AVE, né, são casos amplamente atendidos pelo terapeuta ocupacional. Então, por isso que eu pensei também de trazer aqui para a gente pensar, tá? Não entrando também muito das minúcias em relação ao diagnóstico, mas o acidente vascular encefálico, ele pode ser de dois tipos, né? A gente tem o isquêmico, o acidente vascular isquêmico e o acidente vascular hemorrágico, tá? O hemorrágico, ele é um pouco mais grave que o isquêmico, né? Mas a gente tem uma série de condições. Geralmente são pacientes que precisam passar, no caso hemorrágico, às vezes precisam passar por uma cirurgia, outros não necessariamente precisam, mas geralmente são casos de pacientes que precisam de uma assistência hospitalar, né? Então, que ficam internados, aí dependendo da gravidade, vai ficar na UTI, vai ficar no quarto, enfim. Mas pensei num caso em que, vamos supor que a gente vai pegar o caso desse paciente já a nível, né? Ele já saiu da UTI, tá ali no quarto, tá em processo de internação e tá ali no quarto, tá? Então, a gente vai atender esse paciente ali, né? E, gente, só para ressaltar, o que eu falo aqui, gente, não resume, e não, na verdade, ele resume, né? Ele não vai dizer como um todo as possibilidades de atuação do terapeuta ocupacional. São casos ilustrativos para poder deixar mais claro para vocês as possibilidades e o que um terapeuta ocupacional faria nesse caso, tá bom, pessoal? Também não dou receita de bolo aqui, não quer dizer que todo paciente com AVC a gente vai fazer a mesma coisa, é para ilustrar, para ficar mais claro para vocês, combinado? Lembre-se de estudar sempre que cada caso é um caso. Então, a gente recebe esse paciente, né, e muitas vezes, assim como todo o processo, a gente começa com uma boa avaliação clínica. Né? Então, geralmente, em ambientes hospitalares, e eu falo isso também pela minha experiência que eu tenho nesse campo, assim, existem alguns protocolos avaliativos, que aí é dado pela própria instituição, pelo próprio hospital. E dependendo do nível de hospital, da equipe que você tem, vai variar esses protocolos que você utiliza. Se o terapeuta ocupacional tem a liberdade de usar os protocolos que ele acredita que sejam mais importantes, ou se o próprio hospital fala, não, ó, você tem que usar esse protocolo que a gente dá, então isso vai variar. Mas o que é importante você entender nessa avaliação? Entender
aspectos relacionados a esse diagnóstico, né? Então, que etapa que ele tá, o que é esperado, qual que foi a extensão dessa lesão, a localização dessa lesão, o histórico de saúde, o histórico de vida desse paciente. Tudo isso são informações muito importantes para compor a avaliação, que muitas vezes a gente vai coletar no prontuário, a gente vai coletar com a família, ou a gente vai coletar aplicando testes com esse próprio paciente, tá? Então aí a gente abre uma outra janela de uma infinidade de possibilidades de testes padronizados, estruturados, né, que a gente pode utilizar no caso, assim como observações clínicas, né, que a gente pode utilizar. Então, exemplificando, eu posso utilizar para uma avaliação do aspecto cognitivo desse paciente, o mini exame do estado mental, a MoCA. Eu posso utilizar para avaliação funcional desse paciente, a medida de independência funcional, a MIF. Eu posso utilizar a medida canadense de desempenho ocupacional. Eu posso utilizar para avaliação de componentes de desempenho, teste de força muscular, goniometria para avaliação de amplitude de movimento articular, avaliação de sensibilidade, como estesiometria. Então, eu posso usar uma infinidade de testes. O que vai depender, como eu já falei, das questões institucionais, da disponibilidade desses testes, do conhecimento que eu tenho desses testes, enfim. É interessante que eu faça um processo avaliativo para que eu possa estabelecer uma meta para esse paciente, tá? E aí, nesse processo de avaliação também, é muito interessante a gente conversar com a equipe, né? Então, a equipe médica, dos outros profissionais, para a gente entender um pouquinho melhor qual que é o prognóstico desse paciente, né? Como que a gente vai olhar para ele pensando não só naquele momento que ele está no hospital, mas pensando que ele vai sair do hospital, né, que a gente vai precisar referenciar muitas vezes para um outro equipamento de saúde para continuar esse cuidado dele. Então ele vai sair do hospital, que é uma unidade de alta complexidade, muitas vezes ele vai voltar para a casa dele e vai ser encaminhado para um atendimento ambulatorial num centro de reabilitação, né, então lá vão ter outros profissionais que vão atender. Então além dessa avaliação ali no caso em si, já é importante a gente abrir a mente e entender que esse paciente não vai ficar, ou não se espera que ele fique muito tempo ali no hospital, tá bom? Então a gente avalia o caso dele, entende quais são as prioridades e o que o terapeuta ocupacional pode intervir de fato, o que dá para fazer, né? Que eu sei que é muito a dúvida. Gente, aí tem uma infinidade de possibilidades. E depende de qual é a meta, de qual é a condição de cada caso, como que esse paciente está evoluindo, né? Mas vou dar alguns exemplos para vocês. O que o terapeuta ocupacional pode fazer? Ele pode intervir, por exemplo, com a confecção de recursos, né? A elaboração e confecção de recursos de tecnologia assistiva. Quais, Jaque? Dá exemplo. Confecção de órteses. Órteses, para quem não sabe, são dispositivos, equipamentos que vão ficar acoplados a uma determinada parte do corpo e eles têm várias funções. E algumas dessas funções são prevenir deformidades. Então, por exemplo, no caso do paciente com AVE, eu sei que nos casos de AVE, geralmente os pacientes ficam com uma hemiparesia. O que é isso? A metade desse corpo dele perde funções sensoriais e funções motoras. E essa perda pode levar a um processo de deformidade, né? Então a gente vê muito pacientes pós-AVE com esse posicionamento de membro superior, por exemplo, flexão de dedos, flexão de punho, flexão de cotovelo, e essa posição pode levar a uma deformidade. Então o terapeuta ocupacional, ele pode fazer uma órtese de posicionamento de repouso para prevenir uma deformidade. Órteses ou, na verdade, mais estratégias de posicionamento para evitar lesões por pressão. São pacientes que muitas vezes passam por um tempo mais prolongado, mantido na posição deitada. Então, o terapeuta ocupacional também tem essa função de pensar em mudanças de postura, como realizar essas mudanças posturais, como auxiliar e ensinar os familiares, que depois vão ser eles que vão fazer, a realizar essas mudanças de decúbito. Então, isso faz também. Outros recursos de tecnologia assistiva possíveis, adaptações de baixo custo, né? Então, como eu falei, eles perdem, muitas vezes, essas funções, né, de um lado do corpo. Então, pensem em atividades do dia a dia que a gente faz. Abrir uma pasta de dente, passar a pasta na escova, abotoar uma blusa, abotoar uma calça, vestir a roupa, vestir uma meia. Então, o terapeuta ocupacional já pode ir pensando em algumas adaptações para facilitar a independência desse sujeito, tá bom? Outras questões que o terapeuta ocupacional pode fazer, outras possibilidades de intervenção.
trazer, né, atividades significativas para esse sujeito dentro do contexto hospitalar, né? A gente sabe que o contexto hospitalar ele é muito restrito. A roupa que é sua, você não usa, você usa uma roupa do hospital, os seus pertences são praticamente todos tirados de você. Então, o terapeuta ocupacional, ele também tem essa função de conhecer essa pessoa e tentar resgatar essas atividades, né, essas ocupações significativas para a pessoa e trazer, sempre na medida do possível, para dentro do contexto, né, hospitalar, com jogos, atividades manuais, atividades artesanais, né? Aqui é um ponto que a gente olha, que às vezes a gente escuta muito, mas o TO só faz artesanato, só fica fazendo jogo, fica fazendo coisa, às vezes com recurso de baixo custo mesmo, com sucata ou alguma coisa assim. Mas o importante, gente, a gente usa em si da atividade. O tripé é o nosso paciente, terapeuta e atividade. Ele faz parte do nosso tripé, mas a gente usa a atividade como uma ferramenta terapêutica para resgatar muitas vezes aspectos significativos da vida, do que essa pessoa tem o desejo de retornar a fazer, né? Então a gente pode trazer esses componentes para o contexto, né, hospitalar, buscando essa ressignificação, né? Um outro ponto que o terapeuta pode fazer em contexto hospitalar: iniciar treinos específicos de atividades de vida diária. Então, assim, esse paciente no hospital, por exemplo, ele vai escovar os dentes. Se ele estiver liberado, ele vai tomar banho. Ele vai poder fazer uma troca de roupa, uma troca de blusa, por exemplo, né? Depende aí do nível que ele tá. Quando possível, o terapeuta ocupacional no ambiente hospitalar já pode iniciar esses treinos, tanto com o paciente quanto com a orientação à família, pensando sempre, de novo, que essa família, muitas vezes, vai ser, ou o membro da família, um cuidador principal dessa pessoa. Então, já vai orientando ele. Você vai fazer a troca de roupa dessa forma, a gente vai pensar nessa postura, né? Qual é a sequência dessa atividade que você vai fazer, né? Então, o terapeuta ocupacional também tem essa função ali dentro do ambiente hospitalar, tá bom? E tem, às vezes, a aplicação de alguns protocolos específicos, que aí vai depender da formação, uso de abordagens específicas, né, que às vezes já pode, né, ter um início dentro do ambiente hospitalar, como, por exemplo, a terapia de contenção induzida, né, enfim, mas aí vai variar muito do contexto e do profissional, da capacitação que se tem, enfim, da disponibilidade dos recursos, tá bom? E sempre é importante a gente pensar, de novo, eu friso, que esse paciente vai sair do contexto hospitalar e vai voltar para o mundo, né? Digamos assim. Então, esse processo de referenciar, né, esse paciente, não só o TO sozinho, mas enquanto equipe, orientar essa família: olha, você vai buscar essa assistência lá no centro de reabilitação, você vai levar essa documentação, como que vai funcionar o prosseguimento? Muitas vezes vai ter um outro terapeuta ocupacional lá no centro de reabilitação que vai receber esse paciente, né? Como que você faz todos os protocolos da sua avaliação, da sua intervenção, do quais foram suas observações enquanto ele estava no hospital, para que esse profissional lá do centro de reabilitação receba tudo isso e possa dar continuidade no processo. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, que muitas vezes o TO já faz ali no ambiente hospitalar: prescrição também de dispositivos para auxílio de mobilidade, né? Então, às vezes, esse paciente vai precisar de um andador, de uma cadeira de rodas, né? De uma bengala específica. O terapeuta ocupacional pode analisar ali, muitas vezes junto com o fisioterapeuta também, qual que é o melhor recurso de mobilidade. Recursos de comunicação: muitas vezes esses pacientes têm esse processo de comunicação, tanto expressiva quanto receptiva, afetados por conta do AVE. Então, o terapeuta ocupacional desenvolve pranchas de comunicação aumentativa e alternativa para facilitar essa comunicação. Tá vendo, gente? Eu falo que se eu ficar aqui falando, a gente fica horas e mais horas e mais horas. Mas espero que possa ter clareado para vocês a possibilidade de intervenção, né, de atuação do terapeuta ocupacional, pensando num caso hospitalar de um paciente com uma lesão neurológica, como é o caso de um AVE, tá bom? Lembrando que eu não falei tudo aqui, e lembrando que cada caso é um caso, mas só para ilustrar para vocês essas todas as possibilidades de intervenção, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, que fiquei curiosa sobre isso, tem dúvida sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela companhia de sempre, um beijo e até a próxima.